Fala pessoal, Lucas aqui, tudo bem com vocês? Bom, se você está querendo começar no YouTube, existem dois tipos de conteúdo que, na minha visão, são os mais relevantes hoje em dia. E todos eles são baseados em opinião. Eu vou mostrar tudo para vocês. Bom, tipos de conteúdo para 2025. Esses aqui, para mim, são os meus top tier, tá? E é o que eu mais estou assistindo no momento. E eles se encaixam para 99,9% dos canais, certo? E mesmo se você não for criar conteúdo nesse nicho, tem uma coisa que as pessoas desse nicho fazem que você tem que adaptar para o seu, e eu estou adaptando aqui para o meu também. Bom, o nicho número um é um nicho de conteúdo simples falando para a câmera. Eu vou dar aqui alguns exemplos do que eu assisto para vocês. O primeiro canal que está se destacando mais é o Prata Games, um canal de videogame que não tem nenhuma gameplay. É só ele conversando e mostrando a televisão dele, a televisão soviética. É basicamente isso. Por que que é tão legal? Porque, para pensar, você mora no Brasil, um país todo quebrado, todo fodido. Aí, a maioria das pessoas aqui vai procurar um conteúdo para assistir no YouTube. Você acha que a maioria das pessoas é parecida com Prata Games? Ou com BRKS Edu, David Jones e esses caras grandes aí? Você acha que a maioria das pessoas vai se identificar com quem? Isso explica muito sobre o efeito Casimiro também. Por que a maioria das pessoas se identifica com o Casimiro? Porque a maioria das pessoas também são simples. Elas têm um quarto normal, uma televisão normal e apenas gostam de videogame. Então, quando você cria esse tipo de conteúdo, você se aproxima mais do seu público. Outro exemplo, cara, eu gosto de falar muito do canal desse cara, que é o Ad Everson. Um cara super simples. Se você acompanha o conteúdo dele, não tem muito segredo. Ele só chega aqui e dá opinião. Tem até alguns vídeos onde ele mostra o trabalho dele e, cara, as pessoas ao redor é tudo normal, não tem nada demais. É um conteúdo que literalmente não tem nada demais. A simplicidade é a graça do conteúdo. De você perceber que, pô, o cara que tá criando conteúdo ali é basicamente a mesma pessoa que você. Não tem muita diferença, certo? E esse efeito é tão impressionante que até canais grandes estão replicando. Um exemplo é o Ryan Santos. O Bruno PH recentemente também começou a seguir esse exemplo. Um conteúdo simples, olhando para a câmera e dando opinião, sempre dando opinião. E os conceitos básicos aqui é que você não precisa ter uma super estrutura, você não precisa ter uma super câmera. A única coisa que precisa é você ter um bom áudio. Se você tem um bom áudio, cara, o resto é muito irrelevante. Muito irrelevante. E essa tendência surgiu num contraponto dos coaches, que, sei lá, para pensar. Desde 2018, a gente sofre o efeito Pablo Marçal, que é o quê? Um cara engravatado, todo arrumado, num super estúdio, com toda a super produção, vendendo produto merda para as pessoas. O contraponto a isso é o quê? É uma pessoa simples, sentada na, sei lá, no terreno da própria casa, falando sobre coisas simples. Isso é basicamente um contraponto. Sempre que alguém gera uma tendência para um lado, um público vai começar a odiar aquilo e passar a consumir um conteúdo extremamente diferente. E essas são as chamadas ondas do YouTube, como já teve onda de vlog, depois uma onda de gameplays, depois canais de opinião e por aí vai. Então, as pessoas querem conversar com pessoas parecidas com elas, pessoas que estão mais próximas da realidade. E de fato, no final das contas, esse tipo de conteúdo é o conteúdo de opinião, é o novo conteúdo de opinião. Pois hoje em dia não tem mais essa ideia de vou criar um canal de opinião. Não. Em todos os vídeos do YouTube tem que ter a sua opinião. É esse o recado que eu quero mostrar para você. Você pode escolher os dois tipos de conteúdo que estão mais hypados, que é o quê? Um deles é o conteúdo simples falando para a câmera, só que com certeza o seu conteúdo tem que ter opinião.
Um outro tipo de conteúdo que também vai ter que ter opinião e também é extremamente hypado é o react de live. O react de live, ele é muito, muito bom porque você pode ter uma frequência absurda. Mas ele só pode dar certo se você tiver opinião. Exemplos de quem faz isso? O Papa Hardware. O Papa Hardware tem 2 canais extremamente parecidos, onde ele faz react, nem sempre em live, tá? Nem é sempre em live, e nem sempre ele reage a vídeos. Ele reage mais a notícias, como no estilo do Ancapso. É um react só que de notícias, mas sempre tem opinião. É estilo react, mas sempre tem opinião. Quem faz mais no estilo react de vídeos é o Skipinho, onde os melhores vídeos do canal dele, alguns dos vídeos mais vistos, são vídeos onde ele nem tá jogando. Ele tá falando sobre alguns assuntos relacionados a videogame. Vocês já pararam pra pensar nisso? O cara tem um canal de videogames, os vídeos de ele jogando tem menos views do que o de opinião. Porque todo canal no YouTube hoje em dia é de opinião. Então, um canal de react de live é muito, muito bom. Porque você pode ter uma frequência absurda, afinal você só tá reagindo a conteúdo de uma outra pessoa, tá? A pessoa gasta 15 dias para criar um conteúdo. Aí você reage o vídeo dela em 15 minutos e posta o vídeo. É extremamente roubado isso. Outra coisa, com os reacts você aproveita os hypes do momento, então você ganha inscritos mais fácil. Afinal, você só vai falar do que tá bombando. É difícil você errar o conteúdo, porque você só fala do que literalmente tá na boca do povo. Você só fala sobre os assuntos que vão aparecer na sua timeline. Então você não tem como errar o conteúdo. A não ser que você queira reagir a uma coisa muito, muito específica. E é claro, eu nem anotei aqui, mas até o conteúdo de react, na minha visão, tem que ser feito dentro de um nicho. Por quê? Porque você tem que dar opinião. E quem dá opinião sobre tudo não tem muita credibilidade. Então você vai dar opinião, só que ainda dentro de um nicho. E na minha recomendação, tá? É minha opinião. A minha recomendação, esses são os 2 melhores tipos de canais para 2025. O primeiro é um conteúdo simples, falando para a câmera, em um nicho específico. E o segundo é um react de live, mas isso dentro de um canal focado em um único nicho. A questão do estilo de conteúdo, isso pode variar de um ano para o outro. Tem ano que é vlog, tem ano que é edição cinematográfica, tem ano que é sei lá o que, não importa. Mas a questão é, sempre dentro de um nicho específico, resolvendo o problema das pessoas ou falando sobre coisas que as pessoas querem naquele nicho. E é claro, a nova tendência é você sempre dar opinião. Lucas, eu vou ganhar muito hate, não quero ficar falando sobre alguns assuntos, tipo política e etc. Cara, isso faz parte do processo. Você não vai agradar todo mundo. Você vai ter sim muito hate, só que aquelas pessoas que realmente gostam de você vão ficar ali por muito, muito tempo. Você vai desagradar a uns, só que você vai agradar a outros. Esses que realmente vão importar, que vão formar a sua audiência no longo, longo prazo, certo? Bom, pessoal, essas aqui são as minhas recomendações para o ano de 2025. Depois eu vou passar para vocês as minhas recomendações de nichos que eu acho interessante para 2025. E aí a gente já pode começar o ano com um conteúdo novo. Bom, e se quiser aprender mais comigo, o link do meu curso está aqui abaixo na descrição. Lá você vai aprender a criar conteúdo totalmente do zero e vai entender as estratégias que eu utilizo para crescer e criar uma rede de canais aqui dentro da plataforma, mesmo sem aparecer. Bom, por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.